Se você tem um filho, um sobrinho, um vizinho, um irmão que está com congestão nasal e está com coriza e está arranhentinho, como a gente conhece, popularmente, né, falando, se tu tá vendo a criança sofrendo e não sabe o que fazer, então assiste comigo esse vídeo que eu vou ensinar algumas medidas não farmacológicas, né, ou medidas caseiras e algumas dicas para melhorar a congestão nasal em crianças. Vem comigo no Saúde com Carol, não esquece de se inscrever no meu canal, de mandar o vídeo para quem você achar que vai ser útil e também deixar seu like. A congestão nasal é um sintoma de um resfriado comum, de processos alérgicos ou também de infecções virais. Geralmente com a congestão nasal nós temos a coriza, nós temos a coceira no nariz, né? E o que mais incomoda é aquela congestão que faz com que a gente dificulte a respiração e com ela vem a secreção. E nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre a congestão nasal primeiro e depois nós vamos falar então sobre como fazer a higiene nasal, principalmente em crianças. A congestão nasal ela pode começar de 2 a 3 dias com os sintomas, como eu falei, de resfriado comum ou de uma alergia ou de uma infecção aguda viral. Ela pode permanecer, esse sintoma de congestão nasal pode permanecer de 10 até 14 dias no máximo. Se terminar depois de 14 dias, ela é normal. Se ela permanecer depois de 14 dias desses sintomas, aí já é um perigo, porque aí ela já pode causar outras infecções mais graves, digamos assim, como rinossinusites, bronquites, outras infecções que talvez serão necessários o uso de antibióticos e outros medicamentos talvez mais fortes. Por isso é importante, logo no início dos sintomas de congestão nasal, de coriza, nós cuidarmos bem desses sintomas e tratarmos de uma forma fácil que vocês vão aprender aqui hoje. Às vezes a congestão nasal, ela começa lá pelo quarto, quinto dia a ficar um pouco mais espessa, uma característica mais esverdeada, amarelada. E nem por isso é sinal de que existe uma infecção grave, né? O próprio processo do nosso corpo faz com que a gente consiga liberar essa secreção, é liberado também algumas substâncias do nosso organismo que fazem com que essa secreção tenha essa característica, mas é normal. Como eu falei antes, o grave fica quando esses sintomas permanecem por mais de 14 dias. O que mais pode causar piora desses sintomas? O que nós precisamos cuidar para que principalmente as crianças fiquem longe desses aspectos que podem piorar então os sintomas da congestão nasal? Por exemplo, precisamos cuidar a poluição, né? Fumaça da poluição em cidades maiores, isso prejudica muito. Fumaça de cigarro também, quanto mais longe puder ficar da pessoa que já está com esses sintomas, caso contrário só vai piorar. Também temos que cuidar a questão da temperatura, né, e do ar. A umidade do ar é uma condição específica, né, especial que a gente precisa cuidar. Então, a umidade do ar, o ambiente seco, ele piora esses sintomas. Por isso a importância da gente manter as vias aéreas úmidas, para que esses sintomas não piorem. A ingestão de água, por exemplo, é importantíssima porque ela ajuda a fluidificar todo esse muco dessa secreção e ajuda a eliminar. Então, evitar ambientes secos para evitar a piora desses sintomas. Também a questão de ácaros, fungos, né? Então, poeira, tudo isso também piora esses sintomas da congestão nasal. Mas o que a gente pode fazer então na nossa casa, com nossas crianças, com nossos sobrinhos que estão lá com esse problema que incomoda, que deixa eles irritados, né? Que muitas vezes os bebês choram por essa congestão e acaba também essa secreção vindo. Nós temos algumas medidas não farmacológicas e eu já falei da ingestão da água, que é especialmente importante porque fluidifica toda a secreção, né, e auxilia então na melhora dessa congestão e da melhora desses sintomas. Também temos, como eu já falei, cuidar a umidade do ar. Então, ambientes secos pioram esses sintomas. Obviamente, se tiver próximo a poluição, a fumaça, evitar, né? Então, se distanciar dessas coisas que fazem também piorar esses sintomas, como eu já falei, e evitar
bebidas alcoólicas, no caso de adulto, que isso também vai piorar esses sintomas. Então, em crianças, como que eu vou fazer para melhorar e diminuir esses sintomas? Primeira coisa, então, é auxiliar, claro, na remoção dessa secreção. Se a criança já consegue assoprar, né? Então, tirar essa secreção, essa que está causando essa congestão, quanto mais ela conseguir assoar o nariz e limpar, melhor. Outras formas, principalmente em bebês, existem nas farmácias para vender aquelas perinhas, né, ou outros objetos que auxiliam na retirada da secreção do nariz. Isso também auxilia principalmente nos bebês, porque eles não conseguem assoprar, né, para limpar então o nariz. Então essas peras é uma dica importante na ajuda da retirada da secreção do nariz dos bebês. Além também de reduzir a exposição ao que está causando esses sintomas, nós precisamos manter as vias aéreas hidratadas. E isso parece uma coisa que não é importante, mas é extremamente importante e pode ser decisivo nos próximos dias e como vai se dar esse sintoma de congestão nasal. Porque se nós mantermos as nossas vias aéreas limpas e umidificadas, elas vão melhorar. Então não vai ter tendência de depois dar uma infecção mais grave, como eu falei no início, de talvez esses sintomas piorar por mais 14 dias e aí sim ter uma sinusite ou algum outro sintoma mais grave. Então, limpar a narina, né, a higiene e também cuidar a umidade. Então são dois fatores essenciais e cruciais para evitar a piora desse quadro clínico e por isso eu trago aqui formas de limpar o nariz, principalmente de bebês e crianças, para então facilitar, melhorar esses sintomas da congestão nasal e para que quanto mais vezes nós limparmos, tirarmos essa secreção, quanto mais a gente puder manter hidratado essas vias aéreas, mais rápido vai ser a diminuição então dos sintomas, né? Mais rápido vai ser a cura, digamos assim, não vai mais ter esses sintomas e, como eu falei, evitar uma infecção pior depois. E como nós vamos fazer isso? Como eu já falei, a limpeza, né? Na criança que pode, tem que assoprar, limpar, ou em bebês pode ser utilizada a pera. Mas tem um líquido que é vendido em farmácias, que não é caro, que pode ser um milagre para auxiliar na diminuição dos sintomas da congestão nasal. E esse líquido se chama o soro fisiológico. Todo mundo conhece, se não conhece, vai conhecer agora. O soro fisiológico, ele é um líquido que é muito utilizado e deve ser utilizado para a limpeza e a higiene das vias nasais. O soro fisiológico, ele tem algumas concentrações que são diferentes. Esse aqui, por exemplo, é 0,9%. Esse aqui é indicado em crianças, em bebês até 2 anos. Também pode ser usado em crianças mais velhas, mas para bebê, esse aqui é o ideal. Até 2 anos não se pode usar a concentração maior do soro fisiológico. O soro fisiológico, ele vem em várias quantidades, né? Esse aqui é 250 ml. Tem menor, tem maior de 500 ml. Esse soro também é usado nas nebulizações, mas ele é muito bom e deve ser usado para higiene nasal, para evitar congestão nasal, para limpar e evitar uma infecção pior depois, né? E também melhorar a questão da coriza e da secreção. Quanto mais você usar de soro fisiológico, menor vai ser a quantidade de secreção e menor vai ser os prejuízos desses sintomas no corpo da criança, também no adulto. Então, a quantidade, quanto mais você usar disso aqui, melhor é. Quanto mais limpar, melhor você vai deixar a criança. E mais rápido vai tratá-la e ela vai se sentir melhor. Então, nós temos na farmácia para vender esse aqui. Nós temos também o soro fisiológico em várias marcas, tá? Eu tenho essa marca aqui e esse aqui também é 0,9%. Mas existem soros em outras concentrações. 3% é uma concentração utilizada acima de 2 anos, tá? Então, abaixo de 2 anos, como eu falei, em bebês e crianças, o ideal é 0,9%. Também tem conta-gotas, tá? Então, nós vamos conversar um pouquinho como fazer a higiene nasal com essas 3 formas farmacêuticas de soro fisiológico, que, como eu falei, podem ser milagrosas na diminuição dos sintomas e das complicações da congestão nasal. O soro fisiológico, muita gente tem dúvida, né? Porque depois que ele é aberto, ele tem que ser conservado na geladeira.
Ele é um produto que é bem estável, farmacologicamente falando. Então, nós precisamos manter, depois de aberto, o soro fisiológico na geladeira. Para quê? Para evitar a proliferação de fungos, né, bactérias, enfim, para que ele se mantenha inerte, para que ele se mantenha garantindo então a função dele, que ele não seja contaminado. Então eu vou ensinar para vocês como limpar o nariz de bebês e crianças com o soro fisiológico. Primeiro, nós não vamos pegar o frasco, abrir e despejar no nariz da criança. Não, porque nós não podemos contaminar essa parte aqui que está todo líquido aqui dentro. Né? Porque na secreção nasal podem ter vírus, né? Enfim, que podem então contaminar isso aqui. Então nós vamos evitar isso aqui. Então, pegar sempre uma refratária, né? um pote limpo, enfim, um copo, alguma coisa, e colocar a quantidade que você vai fazer a limpeza na criança. Colocar aqui a quantidade. Quanto que é? Em torno de 3 a 10 ml que você vai injetar na narina da criança para fazer a limpeza. Quanto mais vezes por dia você fizer isso, melhor. Então eu tenho aqui uma seringa normal, né? Claro, a seringa tá sem agulha e é a melhor forma de você realizar a limpeza. Então eu vou aspirar do meu prato que eu coloquei. Ou você em casa pode colocar, como eu falei, num outro pote. Mas é preciso então botar aqui para não precisar encostar isso aqui, né, aqui dentro. Então eu vou aspirar do meu recipiente que eu coloquei o soro fisiológico, tá? Então vou colocar aqui em torno de 5 ml, que a minha seringa é de 5 ml. E aí tá pronto, aqui é só aplicar no meu nariz para fazer a limpeza nasal. Antes de eu fazer e colocar o soro fisiológico, é importante realizar então a limpeza do nariz. Como eu falei, em bebês eles não sabem assoprar, né? Então, com aquelas perinhas que tem para vender em farmácia, consegue se retirar mais a secreção. E em crianças que já sabem assoprar, sempre tentar fazer com que elas assoprem para que retirem bastante a sujeirinha do nariz, para depois nós fazermos a limpeza. Então, primeiro faz isso. Depois, então, como é que faz? Inclina a cabeça, tá? Inclina a cabeça. Vou fazer de lado aqui para ficar melhor. Inclina a cabeça e vai colocando, de preferência não precisa enfiar lá dentro a seringa, tá? A gente faz com que a seringa despeje o soro fisiológico pela borda externa. Então, tento colocar, ó. Vai colocando aqui, né, devagarinho. Vai escorrer, é normal que escorra, né? Tenta colocando devagarinho, então, com a cabeça inclinada, claro, a criança, às vezes o bebê, ele chora, né? Porque é uma coisa que realmente incomoda. A pessoa pode fazer também deitada, às vezes colocando um travesseiro aqui no ombro para que a cabeça consiga ficar deitada, né? Mais para trás. E aí, realizar então, colocar o soro fisiológico dentro do nariz, para que consiga limpar. Então pode colocar de 3 a 10 ml em cada narina para fazer a limpeza, tá? Desse soro fisiológico 0,9%. Como eu falei, quanto mais vezes por dia você conseguir fazer isso, melhor. Eu sei que a criança muitas vezes fica irritada, mas o que você conseguir fazer, às vezes você não vai conseguir fazer 10, vai conseguir fazer 5, vai conseguir botar 3, é importante fazer cada hora essa limpeza quando a criança está com muita secreção ou quando está congestionada. Isso vai ajudar muito a ela melhorar esses sintomas mais rapidamente e não ter um problema depois de uma sinusite ou um problema pior de saúde, tá? Aí, muito bem, coloquei todo então o meu soro fisiológico, já coloquei lá. E aí o que eu faço, tá? O que eu faço, tá? Faz de conta que já coloquei, tá? Limpei e esvaziei minha seringa. E agora, o que eu faço? Para que não corra risco de ter contaminação, eu pego um outro copo, tá? Com água fervida, uma água limpa, e aí eu vou limpar a minha seringa, tá? Eu vou limpar minha seringa fazendo como? Vou encher e depois esvaziar. Vou encher e vou esvaziar. Vou encher e vou esvaziar para que eu limpei a seringa para que eu possa reutilizar ela na mesma criança, tá? Então isso aqui é uma forma correta de como realizar então a limpeza nasal com o soro fisiológico que vocês podem comprar em farmácia. Ele é bem baratinho e é muito eficaz para congestão nasal. Outra forma farmacêutica para fazer a asepsia nasal
são os conta-gotas, tá? Eu aqui trouxe um conta-gotas, um exemplo. O conta-gotas, ele permite então que você aperte aqui, né? E aí solta no fundo, então ele enche aqui o orifício dele do líquido, da solução fisiológica, né? E aí, a mesma coisa do que eu falei antes. Primeiro, antes de passar no nariz, antes de injetar, faz a limpeza nasal. Limpa o que puder, né? Aí depois é a mesma coisa. Você vai ter ele aqui. E aí você vai colocar a cabeça para trás. E aí despejar. De preferência, eu sei que é difícil, não introduzir essa parte do conta-gotas lá dentro do nariz, tá? De preferência, ó, tentar despejar, encoste levemente só na ponta do nariz, tá? Para que consiga, então, ó, devagarinho com o conta-gotas colocando lá dentro. O ideal é fazer isso, depois se virar um pouco a cabeça para o outro lado, tá? Sempre o lado oposto ao que você colocou, virar um pouco a cabeça, né, para o outro lado, se conseguir. Sei que criança não é fácil, né, mas são dicas que, dependendo da idade da criança, já consegue fazer. Então, sempre tentar fazer com que não introduza esse orifício aqui do conta-gotas dentro da narina, tá? E aí, como é que eu vou limpar? Vou limpar do mesmo jeito, vai pegar um copinho com água fervida, uma água limpa, e aí vai apertar para limpar várias vezes isso aqui. Aí depois você limpa e retorna ele ao frasco original, tá? De preferência, né, que esse frasco não seja utilizado por mais de uma pessoa na residência para evitar a contaminação, porque se a pessoa que está usando está gripada, está com algum problema de saúde, isso, se ela compartilhar esse frasco com alguém, ela vai poder estar contaminando as outras pessoas, né? Então, fazer com que cada um tenha o seu frasco, que cada um tenha a sua seringa, e por isso que eu estou ensinando aqui para evitar o contato direto com os frascos, né? Então, esses cuidados é interessante ter. Outra forma de soro fisiológico é esse aqui, que é o jato contínuo, tá? Esse aqui é mais fácil também de introduzir, eu acho mais prático, né? Ele já vem pronto. Alguns desses jatos contínuos a gente consegue retirar esse bico, que isso ajuda muito, porque depois do uso a gente consegue lavar isso aqui, né? Com uma água, enfim, secar com papel, com guardanapo e recoloca aqui, tá? Então é uma das vantagens também do jato. E o jato também precisa ser feito, então, a limpeza nasal, assoprar bem para limpar, usar a perinha em bebês. E o jato, então, também você vai deixar a cabeça mais deitada e vai colocar a pontinha do jato na parede externa da narina, tá? Tu não vai enfiar lá dentro, então tu vai botar o jato, ó, pode botar na parede externa e apertar, ó, tá? Então ele vai descer e fazer o efeito, então vai limpar, tá? Não esqueça que em crianças até 2 anos deve-se usar o soro fisiológico 0,9%, acima de 2 anos pode-se usar então o soro fisiológico de 3%. Espero que possa ter ajudado vocês com essas dicas. Se tiverem dúvidas, deixem aqui embaixo que eu respondo para vocês. Se o vídeo for útil, não esquece de compartilhar com seu amigo e familiares. Até mais!